Pois é, vocês lembram daquela fala do Flávio Dina para o André Fufuca? Que ele disse assim, olha, polícia, dinheiro eu não tenho, mas a polícia eu tenho. Será que o Dino, ao ir para o STF, perdeu essa polícia que ele tinha, ou Mauad? Ô, Júlio, eu nunca acreditei numa Polícia Federal totalmente unificada. A instituição é composta de seres humanos. Os seres humanos eles são diversificados e politicamente diversificados também. Aquela ala da Polícia Federal que assessora, vamos dizer assim, o Alexandre de Moraes, é uma ala extremamente militante, tanto que o delegado Fábio Schor agora foi trazido pelo Alexandre de Moraes para trabalhar junto com ele no gabinete dele, quer dizer, é uma pessoa da sua confiança. Quer dizer, a gente achar que a Polícia Federal é uma instituição de Estado e não de governo, eu acho que esse negócio de instituição de Estado é um ideal teórico, porque, na verdade, eles vão ser sempre subordinados a quem está mandando e quem está dando a eles os benefícios desse poder. Então, eu nunca acreditei numa instituição absolutamente neutra e que não estivesse atrelada a governo. Agora, existem alas na Polícia Federal que realmente estão querendo ver como é que são as coisas na realidade. Então, dentro da Polícia Federal, existem aqueles que estão querendo mesmo tirar a roupa desses juízes do Supremo, mostrar que o rei está nu, e alguns desses delegados, eu acredito que estejam trabalhando aí nessa questão do Banco Master, e eu espero que eles consigam não só demonstrar todas as falcatruas que foram feitas, mas os poderosos que estão envolvidos. Eu sou daqueles que acreditam que um eventual impeachment de ministro do Supremo ele está vinculado ao desenrolar dessas ações do Banco Master. Se vierem... Não existe alcolumbre grátis, usando a expressão do Marcos Pisolato, Arthur. Qual é o preço? O que ele cobrou? Circulou por aqui, por ali, em vários lugares, várias fontes, de que ele estaria pensando, e eu imagino que ele esteja pensando mesmo, na sua reeleição à presidência do Senado no ano que vem, em fevereiro. Mas seria muita petulância ele achar que a direita de verdade fazendo maioria no Senado, o presidente não seja, por exemplo, o Rogério Marinho, seja ele. Só se ele entregasse, e aí eu tenho lido aí em vários lugares também, de que ele estaria disposto a fazer o impeachment de 2 ministros esse ano. Porque não adianta prometer para depois, não. Primeiro eu assumo como presidente, depois eu toco. Não dá tempo. De novo, né? Eu não sei se daria tempo de fazer um de um ministro esse ano. A aceitabilidade, como é que é? A admissibilidade. Será que esse é o preço? Qual é o preço do gordinho? Ele tem preço, ele não é grátis, Arthur. Então, acho que para entender o preço do gordinho, Júlio, a gente tem que voltar para as perguntas do Daniel. A que ponto chegamos em que o STF perdeu o controle da Polícia Federal? O que aconteceu ali? Eu acho que tem que levar em consideração que havia uma aliança entre o Lula e o Alexandre de Moraes, depois da reeleição do Lula, no sentido de que eles tinham um inimigo em comum. Depois que esse inimigo em comum é colocado atrás das grades e o Alexandre se torna o carcereiro e o fiador da própria vida do Bolsonaro, a aliança acaba. Acaba por quê? Porque eles nunca se gostaram. Então, assim, a ida do Fábio Schor para dentro do gabinete do Bolsonaro, do Alexandre de Moraes, é um sintoma e o resultado do aparelhamento da Polícia Federal pelo STF. Porque se ele permanecesse na Polícia Federal, significava que ele não estava correndo nenhum risco. E eu faço aqui uma análise que o próprio Júlio fez na época que o Fábio Schor foi para dentro do Alexandre de Moraes, que era para salvar o Fábio Schor, porque a polícia e a corregedoria estavam em cima dele, né, pelas irregularidades que ele fizeram. Agora descobriram lá nos Estados Unidos um delegado da Polícia Federal que fazia jogo duplo lá com relação à perseguição do pessoal de direita que estava nos Estados Unidos, né, que pegou no camagem, mas também é a desconfiança que se tem
em relação ao próprio Felipe Martins, a entrada irregular que foi anotada irregularmente lá. Então, assim, eu acho que a Polícia Federal do Lula e do Alexandre de Moraes começou a entrar em conflito. Tanto que os vazamentos com relação ao Banco Master é esse, em decorrência dessa briga que eles têm ali dentro. Tá? Então o Fábio Schor vai para dentro do gabinete do Alexandre de Moraes para ficar protegido. E o Alexandre de Moraes já não tem mais aquela envergadura dentro da Polícia Federal que tinha. Então eu acho que a partir do momento que o Bolsonaro é preso, está inelegível, não concorre mais, acabou a aliança entre os dois, e agora a Polícia Federal do Lula está tentando. Qual é o preço do Gordinho? Qual é o preço do Gordinho? O preço do Gordinho é o seguinte. E ele negociou com quem? Ele negociou foi com o Flávio? Eles se aproveitam das situações, né? Em termos eleitorais, a direita se beneficiaria muito da barrar o Messias e o impeachment do Toffoli, por exemplo. Para o Alexandre de Moraes, para o Gilmar Mendes e para o STF, eliminar o Toffoli pode ser a moeda de troca para não precisar aprofundar uma investigação em relação ao Banco Master e acabar, vamos dizer assim, em pizza em relação, porque eles já entregaram a cabeça de alguém, porque eles precisam entregar a cabeça de alguém com relação ao Master, né? E aí o Davi Alcolumbre faz parte do esquema, ele é da bancada do Master. Eu não tenho dúvidas de que os indicados dele na Amapá Previdência, colocando 400 milhões lá de dinheiro dos aposentados, dos servidores aposentados do Amapá, seja de graça, né? Ele faz parte dessa bancada aí. Então, assim, tem uma briga da bancada do Master contra o Lula pelos vazamentos da Polícia Federal, porque isso aí é politicamente colocado. Inclusive, quem assina a petição aquela para o Edson Fachin em relação ao Toffoli e pedindo a suspeição dele é o Andrei Rodrigues, que é o braço direito do Lula dentro da Polícia Federal. Não foi um procurador da República, do Gonê, não foi ninguém, foi um delegado, foi o diretor-geral da Polícia Federal enviando direto para o Edson Fachin, fazendo uma petição dentro do inquérito para o Edson Fachin declarar a questão do Toffoli, né? Então eu acho assim, as alianças terminaram, tá um fratricídio dentro do STF e do governo federal, e o Alcolumbre está jogando dentro desse projeto, porque ele faz parte. Ele está jogando esse jogo, nessa carnificina, porque ele faz parte da bancada do Master, junto com Alexandre de Moraes e todos os outros. Então, eu acho que esse é o preço dele, né? Enterrar o Master através do impeachment do Toffoli. Né? Esse é o que eu imagino.